noite a vocês. Vou tirar daqui, tá? Fica um pouco mais fácil. É incrível como geralmente nas quartas-feiras a gente está aqui e como toda vez quando se tem a oportunidade de fazer algum tipo de exposição, a preocupação que tem sempre de se trazer realmente algum conteúdo, alguma coisa que seja interessante e que tenha uma certa diferenciação daquilo que se costuma geralmente tratar, mas que também não tenha uma profundidade ao ponto de ficar dando sono, né? E considerando que uma boa parte das pessoas que vêm à casa nas palestras necessariamente não fazem o grupo de estudo sistematizado, estão tendo um conhecimento inicial da doutrina. Então, obviamente que em função disso, nós tratamos a matéria sempre de uma forma um pouco mais superficial, mas que se tenha um conhecimento geral e de que isso instigue, então, a continuidade do estudo. Então, o que nós separamos hoje, e nós não estamos usando o Data Show justamente para tentar manter o máximo de espontaneidade possível, né? E se for daqui a pouco conveniente, nós podemos inclusive interagirmos nós mesmos, entre nós aqui, é um texto do Jorge André dos Santos, tá? O Jorge André, desencarnado, ele foi psiquiatra, pesquisador, conferencista, escritor. Ele nasceu em 1916 e desencarnou em 2017. Então, vivenciou toda uma grande transformação, né? E ele traz justamente o tema na busca do equilíbrio. E o que é buscar o equilíbrio? O que é o equilíbrio dentro desse contexto da nossa vida? Então, nós poderíamos ter diversas formas de abrangência sobre o assunto. Aqui nós temos trazendo é quando ele nos diz o seguinte: que esperar do homem desajustado por tarefas repetitivas do dia a dia, sem o conhecimento e as razões dessas realizações no terreno espiritual? O que nós esperamos de nós, do nosso trabalho, das nossas atividades diárias? O que nós esperamos que isso aconteça? Vamos cumprir, vamos fechar os nossos 35 anos, não sei mais se é 35, mas é daí para mais, para nós se aposentar, para ter uma vida tranquila. Para quê? Ficar debaixo de um pé de gato tomando chimarrão, né? Conversando alguma coisa, cada um contando qual é os exames, qual é o remédio que está tomando. O que é aqui? Né? Qual é o motivo da gente trabalhar isso tudo? Qual é o motivo de daqui a pouco nós trabalhar onde a gente não gosta de fazer o que a gente não quer? E aí ele faz uma segunda pergunta: o que será do homem que procura ansioso o aumento desenfreado de sua renda a fim de enfrentar não só as necessidades, mas principalmente para locupletar-se dos prazeres do corpo? Muitos de vocês já devem ter lido uma passagem do Dalai Lama, né, que perguntam para ele o que mais impressiona ele no homem. Aí ele diz: o homem perde a saúde na busca do dinheiro e depois gasta o dinheiro para tentar readquirir a sua saúde. Então, qual é o sentido desse excesso? Por que nós precisamos tanto trabalhar para ter uma vida tranquila? Que tranquilidade é essa que nós estamos falando? Quando eu me recordo da minha mãe falando, ela diz o seguinte: na época dela, uma mulher, uma moça, bom partido, sabia costurar, bordar, cozinhar. E aquelas que já tinham uma condição maior e já estavam cursando o normal para serem professores. Alguns se lembram disso, né? Tá? Isso era só o que se precisava para ter um ótimo partido, ter um ótimo casamento, né? Com uma moça da época. Já na minha época, um rapaz bom partido, ele tinha que pelo menos já ter terminando, está terminando o segundo grau ali, e preferencialmente que já tivesse passado no concurso do Banco do Brasil. Já está aqui, era colega. Naquela hora, o Banco do Brasil estava resolvido, porque era justamente, realmente, era diferenciado, então tinha aquela estabilidade. Então eles diziam: olha, isso aqui é um ótimo cooperativo. Eu me recordo que isso foi referência para nós, para mim. Então,
Agora eu pergunto, hoje, quem é que ainda costura para a própria família? Com raros casos, quem é que está bordando ainda? Né? Quem é que está buscando ainda concursos e tal? Né? Fora aqueles cargos assim, já mais seletivos e tal. Então, aquilo que era uma referência de bem-estar, de tranquilidade da vida, foram se alterando. E aí? E o que a gente fez na nossa vida nesse meio tempo, enquanto nós acreditamos que aquela ali era a referência, que aquilo era a solução da nossa vida? Esse tempo passou. E o que ficou? Tá? Então, ele mais adiante, ele nos diz o seguinte: em qualquer dessas circunstâncias, o desgaste é a inexorável resposta de uma consequente irritação psicológica, desencadeada sem freios e sem atenuantes, daqueles que desconhecem o mecanismo que o trabalho diário bem conduzido pode trazer. Não se pode viver buscando felicidade com o pensamento constante num trabalho considerado condenação. Sem que vocês respondam, mas reflitam, quantos de nós estão numa atividade que não é a que eles gostariam de estar fazendo, mas é a que foi oportunizada? Quantos de nós, quando acordam pela manhã, a primeira coisa que diz: poxa vida, vou ter que ir trabalhar, com aquele chefe chato, aquele emprego que eu não gosto? Né? Quantos de nós acontece isso? Tá? E por que acontece isso? Por que dessa infelicidade? Por que dessa frustração que veio ao nosso encontro? Né? De coisas que nós não gostamos de fazer, mas é só aquilo. Por que nós somos obrigados a daqui a pouco ter que fazer um tipo de atividade que não é aquela que nos realiza? Nós já tivemos alguns outros palestrantes há pouco tempo atrás, onde uma delas, ele trouxe para nós a informação que dentro do nosso plano espiritual, reencarnatório, nós encarnamos com algumas habilidades, né? E com algumas privações. Por que disso? Bom, as privações, porque muitas vezes nós temos uma tendência a determinado tipo de coisa que nos leva. Na época ele usou um exemplo, se talvez vocês vão se lembrar, da música, né? Que diz que aquele que já encarnou mais vezes e vivendo da música, há uma inclinação dele. Então, em determinado momento ele reencarnou, ele daqui a pouco, naturalmente, ele acaba achando a música e tal, e aí quando ele começa a fazer as aulas de violão, tem um movimento ali que ele não consegue fazer porque ele tem um problema de limitação congênita na mão e ele não consegue fazer essa nota. E aí, com isso, ele acaba não podendo, então, exercer a profissão de um músico profissional. Então, nós todos somos colocados, ou nos é oportunizado, o lugar aonde nós precisamos estar para aprender. Dificilmente a gente aprende se divertindo. Nós temos que ter essa consciência. Então, é muito importante que a gente possa perguntar a nós: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou tendo essa dificuldade? Por que eu não gosto desse trabalho? Porque nessa resposta, talvez venha a compreensão do porquê. E tudo que nós compreendemos, nós terminamos a rebeldia. Porque a rebeldia, geralmente, ela vem pela incompreensão. Eu sou contra. Por que não? Né? O que a criança diz para outra criança. Por que não? O que o pai diz para o filho? Por que não? Para abreviar, né? Para abreviar, não precisar explicar. Hoje já não funciona mais isso. Né? Então, é importante ter essa compreensão do porquê, mas existe uma razão. Nós estamos fazendo o que fazemos por um objetivo. Tudo tem uma finalidade, nada passa desapercebido, não existe desperdício aqui conosco. Bom, aí seguindo, o Jorge André nos diz o seguinte, que compreendemos que existem casos de difícil avaliação, criados por obrigações imediatas, reclamando drásticas soluções. O que ele está dizendo com isso? Que, claro, muitas vezes a gente quer fazer um tipo de trabalho, olha, eu trabalho com vendas, mas o meu empregador acabou, não por despesa, seja lá o motivo, me demitiu,
E mesmo eu gostando de fazer vendas, o que me apareceu agora foi a oportunidade de trabalhar na manutenção de uma empresa, né, de máquinas lá. E pronto, eu vou fazer. Todo trabalho é nobre e eu preciso sustentar, prover a minha família. Então a gente pega e faz. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de trabalhar com vendas, tá? Mas existe uma explicação para isso e logo em breve ele vai ter uma outra oportunidade e vai voltar para o seu caminho normal. Né? Então, isso se compreende. O que se está a referir aqui, ele diz, mas o comum, o corriqueiro, é o desajuste psicológico em face às tarefas pelo despreparo e incompreensão. Agora já não é mais tanto essa geração que vem, ela, mesmo muitas vezes se equivocando, ela tem uma personalidade, ela consegue se posicionar. O jovem hoje sabe se posicionar, independente de estar certo ou não, mas ele consegue assumir uma posição. Uma época atrás não, então era muito comum o pai médico, o pai advogado, o pai juiz, né? De não, tu vai ser que nem o teu pai, então assim, vai chegar pra gente assim, tu vai fazer então que nem, vai seguir a carreira do pai e tal, e para muitos isso influenciou, e para outros foi obrigação. A faculdade só se for para tal coisa, quem é que vai seguir os negócios da família? Né? Então então por muito tempo, o planejamento nosso era feito pelos nossos pais. Né? A gente dizia que as 3 decisões mais importantes da vida, a gente nunca conseguiu, nós nunca tínhamos condições de decidirmos sozinhos. Era a nossa religião, né? Porque na época já se nascia, se batizava e tal, então já era católico, era protestante, evangélico, enfim, né? Mas isso não foi ele que decidiu, ele veio decidir depois, né? Mais tarde, quando é que ele continuava, né? Com 17 anos para 18, ele tinha que decidir qual era a profissão que ele fazia, que estava na hora de fazer o vestibular. Ele também não tinha condições. E no passado, aquela história, principalmente as moças, para não ficarem mal faladas, tinham que casar até os 20, 21 anos, né? Porque depois isso, solteirona, ia ficar para semente, tinha todas aquelas histórias que se falavam, né? Que hoje também não existe. Então, nós não tínhamos maturidade para essas decisões. Então, muitas coisas na nossa vida foram escolhidas por outros. E aquele médico que foi incentivado pela sua própria família, ou foi obrigado pela própria família, pode estar sendo muito infeliz agora nessa atividade. E aí, como é que a gente faz? Depois que já está 10 anos exercendo uma profissão, ter que voltar para a academia, fazer um outro curso e tal, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende isso? Por que a gente permitiu isso? Será que era para ser isso mesmo e ele precisa aprender com esse negócio? São coisas interessantes de discutir, né? E que não tem uma verdade absoluta. A verdade absoluta é só depois do desencarno, né? Quando a gente poder se recordar realmente do plano reencarnacional. Então, ele nos diz o seguinte, que todo trabalho tem exigências e responde por determinado objeto. As naturais dificuldades da vida existem em todas as posições a serem conquistadas e vencidas. Paciência, controle, reações, atitudes equilibradas. E aí, vem uma coisa muito interessante. Todos vocês estão acompanhando, dentro dos noticiários, nos cursos aí de especialização, de MBA, né? Então, o mundo está mudando muito rápido. Nós nunca tivemos tantas informações ao mesmo tempo, tão próximo. A cada chinês que está ficando doente lá com o coronavírus, nós sabemos quase que instantaneamente aqui que teve mais um caso. E assim por diante. Então, essas gerações que estão vindo agora, elas vêm diferentes. E todos nós que temos já a oportunidade de ter alguma criança pequena, seja como filho, seja como afilhados, enfim, nós estamos vendo que eles estão vindo muito mais rápido. Eles têm um entendimento muito mais rápido, que nem diz, os recém-nascidos já estão lá no touch, né? Dá o celular para eles lá, que eles já estão com o dedo lá para fazer alguma coisa. Então, esses novos encarnados, né? Eles vêm já com outro propósito. Isso quer dizer o quê? Que as coisas estão acontecendo muito rápido para nós. Tá? E onde é que nós estamos dentro disso? Nós estamos vendo que aquela forma antiga de como nós fazíamos
não pode mais. E nós tentamos, a cada dia que nós tentamos resistir a esse processo, a coisa cada vez se distancia mais de nós. E nós temos que acompanhar. Quem não tiver um mínimo de conhecimento para operar um smartphone, não vai comer daqui a pouco. Não vai se vestir. Aí os e-commerce e tudo, condicionando. Então a gente diz, eu não quero essas coisas. Tá, não precisa querer, mas vai precisar. Né? Então, cada vez fica mais interessante a reflexão de assim, o que vai acontecer, porque as facilidades estão acontecendo. Nós antes, como falamos, né, sobre o cozinhar em casa, o costurar em casa. Quando se via as fotografias, e aí me lembro da minha mãe no molde, né, aqueles moldes, cortando, fazendo primeiro todo o molde no papel e depois transferindo aquilo para o tecido, enfim. Então, eram coisas que se justificavam. Hoje, o que está acontecendo? Fora esse trabalho exacerbado que se tem de trabalhar e trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que fazer isso, o resto não sobra tempo. Porque quanto tempo, vocês concordam comigo que a gente levava mais tempo lavando a roupa no tanque, secando e depois passando, do que hoje com a máquina de lavar roupa? E o que a gente faz nesse meio tempo? Sempre tem coisa para fazer. Claro que sempre tem coisa para fazer. Mas tem um outro tempo. Então, a tecnologia que está vindo, cada vez está nos dando mais tempo de nós olharmos para nós. O homem, com a tecnologia, está cada vez tendo mais tempo para olhar para si próprio. E ele tem que fazer o que com isso? Ele tem que buscar o equilíbrio disso. Ele tem que buscar o entendimento de si. Porque senão isso em algum momento vai embolar tudo. Vai embolar tudo. Uma época, nós só sentimos realizado quando nós já tínhamos a nossa casa própria, o nosso carro, né? Algum tipo de investimento, algum trabalho que nos garantisse aquele valor mensal. E aqueles mais exibidos ainda já estavam pensando numa casa na praia também. Né? A gente achava que isso aí estava tudo resolvido. Nós estamos com uma geração que, se vocês dizerem, olha, faz isso, logo para poder comprar um apartamento, eu digo assim, eu não quero um apartamento. Para quê? Eu tenho um Airbnb aqui, agora eu decido, hoje eu quero morar em Sapiranga, eu alugo aqui em Sapiranga, depois eu quero o Campo Bom, quero ver como é que é Taquara, eu faço isso, eu não preciso mais. Nós tivemos experiências recentes numa instituição que a gente também ajuda, em que os profissionais disseram, não, nós não queremos carro. Para que carro? É muito caro ter carro. Tá? Então, é outro tipo de percepção. Eu, a partir dos 16, eu mantive uma contagem regressiva para chegar aos 18, para ter a minha carteira, e aí daqui a pouco, pelo menos, vou para emprestar o carro no final de semana. Eles não querem mais nada desse tipo de coisa. Não precisa. Não precisam fazer isso. Então, são valores que mudam. E por que nós estamos falando, então, na busca do equilíbrio? Quando nós temos esse questionamento todo, de tudo isso que acontece na nossa vida, existe uma aflição muito grande, porque nós sentimos que nós estávamos equivocados esse tempo todo, né? Ou não, nós temos justificativas. Eu posso justificar porque que eu fiz isso até assim, tá, mas e daqui para frente como é que vai ser? Nós estamos cada vez vivendo mais tempo. E o que nós vamos fazer com esse tempo? Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que nós precisamos fazer, tá? O estudo. Nós, se estamos todos aqui, é porque, no mínimo, nós temos uma grande simpatia pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz que nunca espera de nós uma fé, ela não quer uma fé cega, ela quer uma fé raciocinada. Não se raciocina o que não se compreende, o que não se sabe. Então, só que quando nós falamos no estudo, nós nos referimos às palestras, aos estudos sistematizados. Hoje, quem tem acesso à internet, nós não temos tempo suficiente em um ano para assistir uma parte do que já tem de palestras em vídeo, né? Principalmente no YouTube. Obviamente, muito cuidado com o que vocês assistam. Questionem, peguem informações de outras pessoas com mais experiência que lhe recomendem, porque tem muita coisa que não tem nada a ver com doutrina espírita, tem com espiritualidade.
e é outra coisa. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Mas o estudo para nós podermos compreender o que é esperado de nós. Não adianta, nós temos que, o espírita tem que abolir o termo karma, porque tudo é karma. Tá ruim, é o teu karma. Aconteceu não sei o que com o vizinho, é o karma dele. Tudo é karma. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos continuar estudando, nos instruindo, porque para nós compreendermos aquilo que acontece conosco, é muito importante que a gente saiba pelo menos qual é a referência. Tá, e aí? E o guia? Por onde eu começo? Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. O Evangelho tem que ser lido sem compromisso, de uma forma recreativa. Leu. Tá. Aí depois começa a ler de novo, estudando ele, trazendo. Hoje, felizmente, nós temos inúmeras obras que nos ajudam na interpretação do que se quis dizer em determinada passagem, em determinada parábola do Evangelho. Fica muito mais fácil. Porque o grande equívoco que nós cometemos, a interpretação literal do que está escrito. Nós temos que entender do porquê daquilo, como aquilo nos diz. Então, o estudo, o primeiro. Segundo, tá? Importante essa coisa, a prece. Nós falamos sempre disso. Agora eu pergunto também, não respondo para nós não criar constrangimentos. Quantos esqueceram de orar hoje? Quantos fizeram uma prece só hoje? A prece é constante. O estado de prece é uma coisa que nós devemos manter essa ligação. Nós temos um amigo muito querido, e quando ele faz a oração dele, ele começa todas as orações assim: Pai, obrigado por eu ter podido levantar sozinho. Será que nós agradecemos hoje por nós termos conseguido levantar sozinho? De não termos acordado e termos ficado aguardando alguém que fosse lá nos buscar e nos tirar da cama? Então, olha a riqueza que nós todos temos. Hoje nós levantamos sozinhos. E outros não. Será que isso já não é um motivo de agradecimento? Então, nós temos que ter isso. Por que nós só nos damos conta do que nos falta? E não daquilo que temos, e geralmente temos em abundância. E como sempre, tudo que se tem em abundância, nós acabamos desperdiçando. Porque acabamos não dando valor. Então, isso é muito importante. A prece. Mas a prece precisa ser honesta. O que é a prece honesta? A prece honesta não é aquela do politicamente correto. Não, a prece honesta é dizer aquilo que sente, mesmo que saiba que está errado. Explico. Pai, eu perdoo o fulano. Não, está morrendo de raiva dele. Está louca para que ele pegue e tropece, caia lá na rua, esfole o joelho. Então essa é a verdade. Então assim, Pai, me ajuda a querer perdoar o fulano. Essa é a prece honesta. Eu estou com raiva dele, eu sei que não tem que estar com raiva dele, mas eu estou. Então me ajude a não estar. Porque esse é o primeiro processo para depois perdoar. Nós sabemos que nós só perdoamos verdadeiramente quando a gente não se lembra por que perdoou. Esse processo é um processo longo, não é tão simples. Mas então, assim, a prece. Agradeça. Peça. E se não tem nada para agradecer e não tem nada para pedir, então simplesmente eleve o pensamento a ele. Tá? Mas isso é uma coisa que nos ajuda, que nos mantém equilibrados também. Nós temos, quando a gente vem para casa, a Zeta, agora ainda na abertura conversou, a Casa Espírita oferece, além dos trabalhos, das palestras, dos estudos sistematizados, ela oferece o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, nós não estamos falando de análise, tá, pessoal? Tá? Aquela feita por psicólogo ou por psiquiatra. Não é isso que a casa se predispõe a fazer. O que a casa se predispõe a fazer
é, de alguma forma, trazer dentro das dúvidas que aquela pessoa que busca o atendimento fraterno, um esclarecimento da doutrina sobre determinada situação. Não de dizer o que cada um tem que fazer ou não. Tá? Até porque não se tem sequer essa competência. O nosso desafio é nós descobrir o que nós temos que fazer lá. Então, quem ainda ter a pretensão de dizer para o outro o que fazer, me parece que é uma coisa que não procede. Então, o atendimento fraterno é justamente nos traz essa informação. Olha, em tal situação, a doutrina prevê tal coisa, quem sabe você pensa sobre isso, você já se deu conta daquilo, e ele é que vai decidir isso, ele que vai refletir. Então, e em cima do atendimento fraterno, nós temos a oportunidade depois dos passes. E uma coisa muito importante, todos nós aqui, nesse enquanto dessa conversa, nós já estamos sendo tratados. Então, aquele passe logo após a palestra, tá? Que as pessoas sempre querem fazer, e não tem nada contra, mas só para saber. Se não conseguirem por algum motivo, não se desesperem, porque já foi todo mundo tratado aqui. Aquilo ali, quando a gente vai lá ali a passarinha ali, né? Que os outros colegas ali, os passistas, não os passam. Aquilo ali é que nem o pediatra que dá um remédio para o nenê e dá um remédio para o pai. Para o nenê ele tem que fazer só tal coisa, tem que controlar a febre. Para o pai, aí ele dá para o nenê um remédio lá para diarreia. Porque aquele remédio não é para o nenê, é para o pai ficar tranquilo que aquele sintoma que está aparecendo está sendo tratado, porque aí o pai se acalma. Então, a espiritualidade nos trata desse momento todo, mas a gente não acredita. Aí a gente vai lá e faz e dá mais uma reforçada. Tá? Mas, olha, não existe passe mais forte e mais fraco. Muitas vezes as pessoas dizem, faz com tal trabalhador lá, porque o passe dele é forte. Olha, a gente chega a sentir a energia dele. Parem com esse negócio. Primeiro, porque daqui a pouco o passista lá vai ficar muito cheio. Porque ele vai se achar que ele é o cara. E segundo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E nós temos os passes isolados, que são em outras situações, que também vocês têm aqui da casa. Então, isso é uma coisa que é para ser utilizado. São esclarecimentos, ninguém vai dizer o que vocês têm que fazer, ninguém tem essa pretensão. Né? Mas muitas vezes essa conversa, pelo menos vamos achar aonde está lá dentro da doutrina, está o esclarecimento, e aí vai se buscar, vai se ler, vai se compreender, e com isso vai nos ajudar ao nosso equilíbrio. Outra coisa muito importante dentro desse contexto todo, deixa eu só uma vez, eu não quero pular uma, depois a gente vai. E eu. Um pouquinho, o óculos meu brilha. Tá aqui, ó. Água fluida. Tá? Quantos trouxeram água fluida para fluir hoje aqui? Pode levantar a mão para mim? Quantos? Olha só, então, antes que alguém olhe para o lado para ver, olha só quantos não trouxeram. Quanto está custando a água fluida aqui? Quanto é que a casa está cobrando aqui para a água fluida? Então, não tem por que não trazer. Tá? E nos ajuda. A gente muitas vezes vem, nós vamos, consultamos com o médico, pegamos o diagnóstico, pegamos a receita e não compramos o remédio. E aí? E a gente quer que funcione? A água fluida é uma das coisas mais importantes que tem no nosso dia a dia, para o nosso equilíbrio, sabe? Então, senhor, vamos usar isso. Isso não nos custa nada, a não ser o preço da água que vocês podem comprar em qualquer lugar. Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma das coisas mais importantes e é um ato de caridade, não só de esclarecimento, mas de caridade, com todas as pessoas que rodeiam, inclusive a nossa casa. É um lugar que nós podemos estudar, que nós estudamos a doutrina, né? Que nós estudamos o Evangelho, que nos harmoniza, que harmoniza a nossa casa. Não adianta nós irmos para a casa espírita, nós assistimos a palestra, nós tomamos o nosso passe e saímos daqui, chegamos em casa e vamos ver lá um filme de violência, já começamos a falar mal da vizinhança, sabe? Já pronto, já foi o trabalho o que se deu aqui para harmonizar aqui, já se perdeu lá. Então,
como é que é? O orar e vigiar, se cuidar isso. Mas o evangelho no lar é muito importante que se faça. Tá? Eu trouxe inclusive aqui para mostrar para vocês. A casa, ela fornece. Esse aqui gratuitamente está ali na saída, né? Vocês podem pegar. Tá? E tem um outro que eu acho que deve ser uns R$7, se isso, que é esse aqui. Esse aqui é vendido, está ali na secretaria. Tá? Tem com todas as orientações que se precisa para se fazer o evangelho. Mas simplifique. O evangelho deve ser feito realmente em vontade, né? Onde a gente realmente se predispõe a ser tocado. Tá? E isso muda. Agora, cuida, a gente muitas vezes espera que a doutrina nos transforme de um dia para a noite. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso acontece de uma forma muito gradativa, mas depois de um determinado tempo, aí sim a gente olha e diz, nossa, alguma coisa realmente mudou. Tá? E saindo da água fluida e do evangelho, nós vamos tratar um outro tema, que eu não me lembro de nós termos conversado já sobre isso, que é da meditação. Tá? Por que é necessário, principalmente para o nosso equilíbrio, a meditação? A partir do momento em que nós temos o conhecimento de como nós reagimos a determinado tipo de situação, que nós temos a compreensão do porquê que nós nos incomodamos com o nosso chefe, com o nosso empregado, com o nosso amigo, com o nosso pai, enfim. Quando nós compreendemos isso tudo, ainda assim, nós temos que começar a trabalhar isso. A primeira parte foi só a identificação. Dali em diante tem mais um caminho muito longo para continuar. E nós precisamos, nós nos controlarmos, nós precisamos consolidar aquilo que nós já nos demos conta e estamos tentando mudar, de realmente fazer que aquilo faça parte de nós. E toda vez que nós começamos a fixar coisas ruins em nós, que nos incomodam, nós começamos a limitar a nossa mente de uma forma tal que nós só temos mais olhos para os problemas, para aqueles determinados problemas. Nós nos incomodamos com alguém e tal, aí daqui a pouco toca o telefone e vem, deve ser ele. Né? Passa um carro lá e para na frente de casa, é ele. Né? Aí chega na escola, alguma coisa, olha, vai estar ele aqui também. Então, assim, nós nos limitamos, chega num determinado momento que tudo que a gente pensa é o problema. E nós vamos fixando cada vez mais eles em nós. E aí nós perguntamos, nós temos 24 horas por dia. E nós passamos todo esse tempo em volta de um mesmo problema. Então, há um estreitamento do alcance da nossa mente, aonde nós ficamos suscetíveis ao tempo todo nisso. Então, existem algumas pessoas que mais ainda, que muitas vezes tem uma certa propensão ao rancor, aí mesmo que aquilo ali fica tocando neles o tempo todo, sempre pensando naquela coisa ruim. Aí vem o quê? São as chagas todas que acabam nós criando em nós mesmos. Né? É aquele processo depressivo que acaba saindo daí. Por quê? Porque nós limitamos a nossa vida isso. Então, quando nós conseguimos nos entender e saber que, olha, toda vez que se fala sobre esse assunto, isso me incomoda, né? E a partir daí eu fico mal depois, nós temos que saber como nós vamos lidar com isso de forma que não permita mais isso acontecer. Um exercício interessante que se pode fazer, toda vez que vem alguma coisa que incomode a nós, imaginem que estão botando fogo numa folha de papel. Eles nos entregam uma folha de papel pegando fogo. Nós temos duas formas de fazer com isso. Uma, eu boto ela no chão, ali na pedra, e simplesmente deixo ela queimar. E ela não consegue criar uma proporção maior do que o tamanho daquela folha. O problema é o tamanho daquela folha que está queimando. E quando ela terminou de queimar, esse problema não está mais nos fazendo mal. Ou nós pegamos essa folha, a gente faz assim e encosta na cortina. E aí nós botamos fogos na casa. Ele sai do controle. Até uma determinada parte da cortina nós ainda conseguimos apagar. Depois nós não conseguimos mais. E a casa toda queima. Dá para entender como é que nós estamos falando sobre isso? Se nós vamos colocar fogo na casa ou não,
com esse problema depende justamente de qual a importância que nós estamos dando para ele quando nos entrega essa folha queimando. Tá? A meditação, quando nós nos concentramos sobre isso, nós conseguimos alargar mais o espaço da nossa mente e dar o real tamanho desse problema dentro de nós. É normal, não é certo, é normal que a gente sinta raiva, que a gente fique amargurado, tá? Que até a gente odeie, porque isso faz parte ainda de todas as imperfeições nossas. Então, nós não vamos conseguir, e não vai ser nessa, nem na outra reencarnação, que nós vamos conseguir extirpar isso de nós. O que ocorre conosco, a busca do equilíbrio, nós temos que cada vez aprender a conter esse sentimento em nós. Ele vai acontecer, mas ele vai acontecer cada vez de uma forma menos importante no nosso dia. E nós vamos aos poucos desqualificando. E ele vai ficando quieto. E cada vez ele tem menos importância no nosso pensamento, até que em um determinado momento ele não tem mais influência nenhuma sobre nós. O Haroldo Dutra Dias, quando fala sobre a meditação, ele disse que a meditação nos traz o foco. E aí ele comenta, olha, nós temos que aprender a manter o foco naquilo que nós pensamos. Imaginem, não basta nós termos a compreensão do espiritismo, do processo de desencarne, da sequência da vida, aliás, da verdadeira vida, porque naquele momento de perturbação, como é que nós vamos orar? Se nós não conseguimos nos controlar, não conseguimos manter o nosso foco. Vocês já tentaram pensar com o irmão no lado, cutucando no ombro o tempo todo? A gente consegue manter? Quando a gente quer prestar atenção numa notícia, no jornal, lá na televisão, e alguém fica, pai, a gente consegue escutar, a gente já logo se irrita com aquilo. Então, nós temos que aprender a, dentro desses intempéries todos, conseguir nos centrar para poder nos organizar, né? Para poder orar. Senão não vai ajudar nada. A pessoa honesta. Então, isso nós temos que ter a trazer conosco, que esse processo de nós conseguirmos nos manter centrados e concentrados, a meditação nos disciplina sobre isso. Tá? Hoje tem várias formas, não existe uma meditação espírita, tá, pessoal? Meditação é meditação. O que vocês meditam é que é o problema. Né? Então assim, todos os rituais e tal, não precisa de nenhum. Né? O que nós precisamos é simplesmente nos relaxar e nos manter focados em determinada coisa e dali seguir, mas aprender a disciplinar a nossa mente e alargar esses horizontes para quê? Para que aquelas provocações que acontecem todos os dias conosco, né? Aquele assédio que nos faz tentar nos tirar fora do equilíbrio, que isso cada vez tenha menos importância em nós. Então, vejam, a partir do momento que nós trazemos então, nós conseguimos identificar aquilo que nos incomoda, seja no trabalho, seja nos relacionamentos interpessoais. Nós conseguimos identificar. Aí depois nós conseguimos ver como isso nos afeta, de que forma isso chega a nós. E nós usarmos aí as ferramentas que a doutrina nos fornece, começa então a realmente nos dar a condição de nos mantermos equilibrados, de nos mantermos em paz. Só que isso é um processo diário e é só para sempre. Tá? É só para sempre. Isso faz parte de nós todos os dias. Nós precisamos fazer isso. Tá? Nos manter conectados. Uma época atrás, você mas agora eu só vou rezando na minha vida. Não, você vai trabalhar rezando. É diferente. Porque nós temos que saber de
que tudo que está acontecendo conosco está acontecendo porque é permitido. Eu não sei agora o dia que foi que eu li que diz o seguinte: Deus trabalha até hoje, por que nós não? Por que nós então queremos ter esse descanso de não sei o que? A primeira coisa que a gente aprendeu, né, quando se teve um contato com o Evangelho, com a Bíblia, antes ainda do Evangelho, é que Deus descansou no domingo, né? Foi a primeira coisa que a gente aprendeu, né? Então, ninguém se lembra depois do que aconteceu na segunda, na terça. Então, é diferente isso. Nós temos que manter essa conduta, essa forma de nos controlarmos sempre. Tá? Então, depois nós estamos falando da reforma íntima, claro. A nossa reforma íntima é que é o necessário. Mas, para nós aplicarmos, para nós nos reformarmos, nós temos que nos mantermos equilibrados, nós precisamos nos conhecer. Isso são coisas, tudo que nós conversamos hoje, são coisas simples, elas são factíveis. A água não nos custa nada, o Evangelho nós fazemos em casa sem custo, os passes a casa não cobra, né? As palestras não têm ingresso. Então, Senhor, está tudo à disposição nossa para que a gente possa ter uma outra compreensão, que a gente possa fazer da doutrina no nosso dia a dia. A doutrina espírita não se resume a quartas-feiras. Tá? Então, vamos tirar proveito disso. Tá? Porque as coisas estão mudando. Tá? O mundo realmente está mudando. E nós precisamos acompanhar. E quando nós conseguimos acompanhar isso, quando nós nos damos conta que estamos realmente fazendo aquilo que queremos ou não, nós precisamos ter, sim, todos esses mecanismos para ficarem nos auxiliando. Tá? Isso é uma reflexão, volto a dizer, nós não temos a menor pretensão de esgotar esse assunto. Mas é importante que todos tenhamos isso em vista e que se realmente pratique a doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção de vocês e até